bem-vindos a mais um programa Tricetados. E hoje eu tô com essa lenda da TV aqui pela Rede Diária de Comunicação, que é Jefferson Coronel, que sabe tudo, né? Sabe toda a nossa história. Conta, Coronel Jorge Teixeira foi seu primeiro entrevistado? Foi. Gente, que loucura. Porque quando eu cheguei no Colégio Militar em janeiro de 75, eu vim para Manaus, eu cheguei em Manaus no dia 27 de janeiro de 75, certo? Eu estou falando hoje no microfone aqui. Eu tinha feito aniversário no dia 13 de janeiro, lá no Rio Grande do Sul, 16 anos, cheguei aqui com 16 anos. Fui para o Colégio Militar, primeiro ano do segundo grau. Segundo ano, o Teixeirão, logo em seguida, ele saiu do Colégio Militar, entrou um outro como Coronel, foi como eu lembro de detalhes, Coronel Feliciano foi o comandante depois dele, e o Teixeirão saiu. E em 78, quando eu abandonei o colégio, te contei no programa passado, quando eu abandonei o Colégio Militar e voltei só em 79 para me formar, mas em 78 foi um período que eu fui repórter do Jornal do Comércio, que era na Eduardo Ribeiro. E a primeira vez que mandaram eu sair, mandaram eu ir para a prefeitura entrevistar o prefeito, que era o prefeito, Coronel Jorge Teixeira, que tinha sido meu comandante em 75. Foi a primeira vez que eu entrevistei alguém, foi a primeira entrevista que eu fiz, e justamente com o cara que tinha sido meu comandante, que também virou uma lenda na história de Manaus, né? O famoso Teixeirão, né? Famoso que fez Teixeirão. as grandes obras aqui, Djalma novas Batista. vias, né? Djalma Batista, por exemplo, era no Igarapé ali, ele fez a Djalma Batista inteira. Acabou com o lugar onde eu jogava futebol, lá tinha um campo lá que eu jogava futebol. Perto do Seringal? Eu jogava futebol lá. Gente, para vocês terem uma ideia, a Djalma Batista não existia. A Constantino Nery chamava João Coelho, era uma pequena via ali na frente de duas pistinhas só? Do que vocês chamam hoje de T1, né? Ela ia até ali a entrada de São Geraldo, creio eu, né? Mais ou menos. Né? Que ali terminava, que tinha ali uma maternidade e uns locais não me lembra disso. Eu jogava futebol ali, tinha perto um campo, ali pro lado da Djalma. Pro lado onde era o Igarapé, que tinha ali na Djalma. Na casa de um aluno do Colégio Militar, que tinha um campo. Para vocês terem uma ideia, era um local de retiro, ali onde vira Maromba, a famosa Maromba, de tão distante que era, né? Exatamente. E aí, Coronel Jorge Teixeira fez as grandes obras, que foi Djalma Batista, Ponta Negra, certo? Ponta Negra, ele fez muita coisa. Ele Ele é considerado até hoje uma lenda, né? Claro que era um período diferente, que era o período militar. Né? Ele era nomeado, né? O prefeito era nomeado, tinha bagagem para requerer dinheiro e tal. Tinha sido comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde eu me criei ali na frente e lá dentro também. Gente, o Amazonas sempre foi topo de carreira, né? O comandante militar da Amazônia sempre foi para ser chefe do Estado-Maior, enfim. Nas Forças Armadas, no Exército, ser comandante militar da Amazônia é uma grife. Pois é, entendeu? Isso que eu falo. Todo mundo tem todos os generais 4 estrelas, que é 4 estrelas, comando... Passaram por aqui. Os que passaram por aqui, todos eles subiram, porque o 4 estrelas é o topo da carreira militar do Exército. Aí o cara foi para ser comandante do Exército, foi para ser ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, entendeu? E tantos outros. General Heleno, Vilas Boas Correia, entendeu? E tantos outros. Então, assim, para eles, para o Exército, é muito importante para quem sai general 4 estrelas, que é o topo da carreira, ter passado pelo comando militar da Amazônia. É o maior desafio, né? É um baita desafio. É o maior desafio. Uma grife, agrega um valor. Militar, né? A carreira militar do cara é um valor muito grande. Por conta disso, o governo militar escolheu figuras muito qualificadas dentro do próprio Exército, né, que assumiram os cargos aqui. Vilas Boas, General Mioto, você lembra mais recente? General Mioto que faleceu na época do Covid. Sim. Pra você ter uma ideia, eu vou te contar uma historinha. General Mioto, quando ele assumiu o comando militar da Amazônia, eu fiz um churrasco no meu sítio. Era o general Teófilo que estava aqui. Eu me lembro do Lembra do Teófilo? Teófilo era muito amigo do meu irmão, que era coronel bombeiro no Mato Grosso. E o meu irmão disse, mano, atende o general Teófilo aí, que ele é gente boa, conhece ele. Eu conheci o Teófilo e fiz um churrasco de boas-vindas pro Mioto, que veio pro lugar do Teófilo, lá no meu sítio. E fiquei amigo do general Mioto. Né? Uma baita figura, um general 4 estrelas também, general de exército. E depois ele morreu no Covid. Isso, ele me deixou muito abalado, porque eu criei uma amizade muito legal com ele. E aí, sabe o que eu fiz? Para homenagear esse cara, eu saí daqui
depois que ele tinha morrido, depois que acabou o Covid, Uhum. e fui ao Rio Grande do Sul para visitar o túmulo dele na cidade de São Marcos, que fica a uns 100 quilômetros, eu acho, de Bento Gonçalves, talvez até um pouquinho mais. Conta a consideração. Eu fui lá em São Marcos visitar o túmulo dele, eu não conhecia São Marcos, e fui na casa da irmã dele, onde estava a irmã e o irmão dele. O irmão dele, inclusive, tinha ficado cego. E aí eles me deram lá uma medalha do general Mioto, que eles tinham feito uma medalha muito bonita, que pouquíssima gente tem. Eles deram de presente, conversei com eles lá uma noite, um tempão. Na casa da família do general Mioto, eu fui para render a minha homenagem, porque durante o Covid eu não podia ir, que ele, Sem dúvida. não sei nem como é que foi o enterro, né? Ele sofreu muito antes de morrer. A Covid foi um divisor de águas para todos nós. Eu perdi praticamente a minha família inteira. Eu sei disso. Só o meu pai, que como estava morando no Rio, salvou-se, né? Mas perdi minha mãe, perdi minha avó, perdi meus foi um divisor de águas. Um E período... o Jorge, segundo terrível. ele, meu marido, gente, não foi porque ele ainda não estava purificado, ele tinha que fazer algumas coisas boas aqui para poder ir para o céu. Né? Então, Mas pegou Covid também, eu lembro. Não, o Jorge, ele ficou 6 semanas da primeira vez, recaiu e voltou. O Jorge já era um caso que a gente perguntava informação, todo mundo baixava a cabeça. Eu tive 2 vezes, mas não tive nenhum problema mais sério. Fui para São Paulo, que a minha filha médica mora em São Paulo, eu fui lá ficar sob os cuidados dela, sem poder ter contato com ela, porque ela estava grávida e eu estava num Airbnb lá. Aí fiquei lá, mas curei, depois peguei de novo, sem nenhum problema. Mas o grande problema do Jorge, eu acredito, foi o fato dele ter sido dos primeiros a se contaminarem, porque como ele estava no governo na época, ele estava trabalhando na requisição do hospital de campanha, que era o Newton Lins, lembra? Se lembro, claro. Então ele estava naquele ambiente totalmente contaminado e Não ele foi teve um dos jeito. primeiros a se contaminar. Então ainda não existia direito protocolo e tudo mais, mas aí ele foi mega bem tratado. Aqui em Manaus. Na Samel. Na Samel. E acabou sobrevivendo. Mas só que os meus outros familiares não tiveram tanta sorte, porque já foi na época que já estava completamente saturado, não tinha mais leito, não tinha mais nada, né? E aí acabaram, só o tio Mário, que foi o último a falecer, que nós conseguimos ainda leito para ele. Que eu conhecia muito bem também, sabia? Pois é. Mário. Mas os outros foram óbitos em casa, né? Não deu tempo de nada, não deu tempo de coisa nenhuma. Mas a gente teve muitas perdas importantes nesse período, né? E também foi o período que a doença do general Eduardo Vilas Boas apareceu. Eu também conheci aqui, quando ele foi comandante, eu tive no CMA. Quando ele saiu do comando, eu fui no CMA. Era uma gentileza. De uma inteligência rara, né? E outra coisa, ele foi o primeiro a implantar rede social, a se comunicar com os jovens, a dar entrevista na TV, né? Ele foi uma pessoa que tentou colocar o exército brasileiro assim mais próximo da juventude. Né? Ele teve um grande trabalho de campo aqui. Ele fez um grande campo de relacionamento aqui em Manaus. Exatamente. Né? Fez uma RP, vamos dizer assim, muito bem feita. Acho que ele foi o primeiro general que saiu de dentro do quartel um pouco aqui. Exato. E a esposa era uma pessoa super agradável. As filhas, né? Que acho Depois o Teófilo também teve um comportamento muito externo também, conversou com muito. Inclusive, no período que o Teófilo era comandante, eu fui lá fazer uma palestra para eles sobre comunicação, entendeu? Lá dentro do CMA, e falei da importância das redes sociais que eram recentes. É verdade, porque é uma habilidade que não se aprende no serviço militar da comunicação, né? Eles não sabiam como eles tinham as Forças Armadas, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, tinham material de terra, ar e mar e não tinham redes sociais. Mas eles, durante todo o período de governo militar, eles precisavam de porta-voz, né? Porque eles realmente não tinham habilidade de comunicação, né? E essa introdução de rede social, e você entrar na rede social e
conseguir conversar com o próprio general Vilas Boas era um... Mioto, conversei quantas vezes pela rede social, já conheci ele. O Mioto tinha conta no Twitter. Acho que até hoje a conta dele é ativa no Twitter, para você ter uma ideia. E desse eu estava fuçando lá, acabei achando lá. Quer dizer, fizeram ali uma aproximação, né, do exército com a comunidade, na verdade, né? Mas vamos voltar à sua história. A sua história. Entrevistou o famoso Teixeirão pelo Jornal do Comércio, foi para TV Ajuricaba, depois da TV Ajuricaba ficou na RBN, aí foi para a Rede Amazônica, virou repórter de rede. Em 88 eu fui lá em Chapuri, na morte do Chico Mendes. É isso que eu tô chegando, vamos lá. Como repórter de rede, fez matérias assim icônicas, né? Que estão aí, com certeza, no arquivo histórico de qualquer... Aqui na Rede Amazônica, inclusive. Né? Eu estive na Líbia. Ó, vamos lá. Primeiro, gente, em 84. Chapuri, né? Foi cobrir a morte do Chico Mendes. Conta um pouco dessa experiência, que essa imagem foi para o mundo inteiro. Chico Mendes morreu no dia 22 de dezembro de 1988, por volta de 7h, 7h30 da noite. Gente. Lá em Chapuri. A pessoa lembra a data, a hora, o momento. Vou te dizer por que eu lembro. No dia 22, era 22, 23, 24, dia de quinta-feira o Chico Mendes morreu à noite. Na sexta-feira à noite, eu liguei para o cara que estava de plantão no Jornal da Globo e falei, olha, era um rapaz chamado Amorim. Eu digo, tá crescendo esse negócio da morte do Chico Mendes. Porque eu tinha escutado, eu era ligado em rádio, até hoje eu ouço muita rádio. Então eu vasculhava as rádios do mundo inteiro, para você ter uma ideia. E na rádio Caracol de Bogotá, eu ouvi sobre a morte do Chico Mendes. Gente, eu soube que o Chico Mendes morreu pela rádio Caracol de Bogotá, para você ter uma ideia. Estava noticiando. Depois saiu na BBC, saiu na Rádio France, France também, que tinha programação em língua portuguesa, né? E aí na sexta-feira, à noite, aí já era tarde da noite, eu digo, olha, acho melhor a gente ir para Chapuri amanhã, sábado, eu embarcar para lá, porque vai dar problema, isso vai crescer, vai explodir esse noticiário da morte do Chico Mendes. Esse cara é famoso, era prêmio global de meio ambiente, pela ONU. Aí, olha, não dá para te autorizar a viagem agora, 11h, meia-noite, lá no Rio já era 1h da manhã, né? Não tem como autorizar uma viagem dessa agora, espera para amanhã. Quando foi no sábado de manhã, me ligam, acho que foi o Carlos Schroeder, que depois virou o grande da Globo. Schroeder era gaúcho, é gaúcho também. Carlos Henrique Schroeder. O Schroeder me liga, se eu não me engano, foi ele que ligou no sábado ao meio-dia, dizendo, Jefferson, embarca para Chapuri, para Rio Branco, no Acre. Aí eu digo, como? Não tem avião aqui. Não, mas pega um avião. Não tem, os aviões saíram de madrugada daqui para... As pessoas não têm ideia. Não, naquela época muito menos. Não, mas as pessoas não têm ideia de como se locomove aqui na região norte. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco e a gente volta já. Voltando aqui com essa lenda da TV, Jefferson Coronel. Aí me conta. Chapuri, como chegou em Chapuri? Tá, aí no sábado, eu estava contando do bloco anterior, o Chico Mendes morreu na quinta-feira, dia 22 de dezembro de 1988. Na sexta-feira à noite eu alertei a Globo que isso ia crescer muito, aquele noticiário. Não pude sair daqui para viajar, sexta-feira à noite nem tinha como. Sábado de manhã tinha os aviões, passavam Transbrasil e VASP, Varig saiu daqui de madrugada, mas a Globo ainda não tinha ligado, se acordado para isso, eu acho, tá? Quando foi o meio-dia, me ligam e pedem para mim ir para Chapuri, para mim ir para Rio Branco. Não tem como, não tem avião, não tem... Não, aluga um aviãozinho e vai de agora. Se eu alugar um avião pequeno agora aqui, eu vou voar. Primeiro que eu vou levar umas 2 horas para decolar. Não era assim como é hoje, liga no celular, nem tinha, né? Nem... Tinha que ir atrás da companhia que alugasse um avião táxi aéreo pequenininho, esses teco-teco que chamava. Aí para ir, o que ia acontecer? Eu ia voar até Boca do Acre e ia ter que dormir lá, porque de noite não podia pousar em Rio Branco. Aí eu falei para eles, não adianta nada, agora eu vou ter que sair amanhã de manhã de Rio Branco no avião, olha só, eu vou ter que sair amanhã de manhã de Boca do Acre para Rio Branco. No mesmo horário que o avião que vai sair de Manaus amanhã de manhã de madrugada vai chegar em Rio Branco. Natal, aí já seria dia 25 de dezembro, dia de Natal. Aí eu fiquei
no sábado, providenciei isso e eles concordaram, não tinha jeito. E no domingo, Natal de 1988, dia 25 de dezembro, eu saí 5 horas da manhã daqui, posei em Rio Branco. De Rio Branco eu peguei um táxi aéreo que estava reservado para mim lá, um aviãozinho monomotor, e fui para Chapuri, 80 quilômetros. Dava para fazer por estrada, mas só que levava 10 horas que a estrada estava toda embarrada, chovendo. Aí não tinha asfalto. Dezembro, pra gente, é uma época de chuva intensa. Aí, o que eu fiz? Fui para Chapuri. Aí lá, cheguei em Chapuri no dia do enterro do Chico Mendes. Gente, chegou na hora certa. Marcado para as 10 horas da manhã. Para as 10 horas da manhã. Aí nunca ia sair 10 horas da manhã aquele enterro. Nunca. Tem um monte de gente lá na igreja e os partidários, etc., os políticos discursando e falando. Aí eu tive que pedir para o padre e para a mãe, mulher dele, aí o Zamar, e para o padre, que eu não lembro o nome do padre, disse, olha, eu não sei se vocês... Não está na hora? Porque assim, o que acontece? Meio-dia passavam os aviões de volta e eu tinha que mandar a fita para Manaus gerar para a Rede Globo. E ainda era o tempo da fita. Não, fita desse tamanho. Tinha que mandar no avião da VASP para Manaus. Agora, o avião da VASP passava em Rio Branco, não era em Chapuri. Sim, e as pessoas não entendem que aqui até programa, novela, chegava atrasada porque vinha a bendita fita. Aí o que eu consegui? Aí eles saíram para enterrar o Chico Mendes, para ver se eu conseguia fazer. Porque aí eu disse, olha, essa imagem, eu tive que interferir um pouco. Não é interferir tanto, que também ele ia ser enterrado do mesmo jeito, né? Só que ia demorar mais. Aí eu digo, olha, essa imagem, o mundo quer essa imagem era simbólica. Aí eles saíram para o cemitério, chegou no cemitério, tinha outra fila para falar lá. Eu digo, olha, vocês vão falar... Vão falar para o programa de amanhã, o de hoje já foi, digo, né? Eu digo, depois vocês discursam aí e tal, mas eu acho que vocês têm que enterrar o rapaz aí, porque... Eu tinha que mostrar a imagem, tudo. Aí eles enterraram o Chico Mendes. Aí eu fiz a imagem. Toda a imagem em vídeo que você vê do enterro do Chico Mendes foi feita pelo Sidney Mendonça, que hoje é cinegrafista, está lá na Câmara Municipal de Manaus, que era o cinegrafista que estava todo, não tinha nenhuma equipe de TV lá. E aí a gente conseguiu mandar essa fita para Manaus e essa fita saiu no Fantástico domingo à noite. E eu tinha, naquele Fantástico, naquele dia, 25 de dezembro de 88, dia do enterro do Chico Mendes, eu tinha uma matéria de 7 minutos e meio no Fantástico que eu tinha feito antes, sobre turismo ecológico, onde eu mostrava o Ariel Tower. Então, só deu Jefferson Coronel. Onde eu mostrava o Ariel, uma matéria de 7 minutos e fechava o Fantástico. Eu fechei o Fantástico naquela noite, com uma matéria de 7 minutos e meio sobre turismo ecológico aqui na região. Outra coisa que também, né, é uma pena que esteja no estado que está, né? O Ariel... Eu mostrei ele no auge, no Fantástico, pra você ter uma ideia, naquele 25 de dezembro de 88. Eu que antes que eu tinha lhe falado, tinha ido no lugar que você também ficou curiosa. Líbia! Com Muammar al-Gaddafi. Pois era isso que eu estava pensando. Aí era para a TV Ajuricaba. Fui pela TV Ajuricaba. 84. Mas a conexão aqui é que não dá para fazer. Por que um repórter de Manaus, daqui de Manaus foi para a Líbia? Eu vou te dizer, eram os 15 anos da Revolução, do golpe, 15 anos de Gaddafi no poder na Líbia. Ele assumiu em 69. Então, 84 completou 15 anos. E eles fizeram um grande evento com desfile militar, terra, mar e ar, certo? E o seu Khaled Hawash, que já faleceu, era marido da dona Sadi. Sim, faleceu. Ele era sírio, e ele recebeu o convite para ir para a Líbia. E disse, vai eu, Sadi, ele falava misturado, né? Eu, Sadi e Jefferson Coronel, vai junto. Eu digo, seu Khaled, o que eu vou fazer lá? Eu sou repórter, eu não sou cinegrafista, você tem que levar um cinegrafista. Não adianta o senhor levar, o senhor tem uma televisão, o senhor não tem uma rádio, né? Aí, não, mas você vai. Eu digo, mas eu leve o Jorge, que é cinegrafista, e eu fico aqui, eu doido para ir, mas não podia fazer nada. Ele, não, então, a gente vai pagar a sua passagem, você e o Jorge. Aí fomos nós 4 para a Líbia. Gente, isso é totalmente histórico. Eu acho Os 15 anos da Revolução Líbia, né? Eu acho que no mundo, eu acho que pode se contar, usar as mãos para contar quantos repórteres do Ocidente estiveram na Líbia, né? Perto do Gaddafi. Eu andei com o Gaddafi, descendo as escadas do palácio deles, lá onde ele deu uma coletiva lá e fez um discurso. Quando terminou, muita gente descendo, e eu fui descendo. Era uma escada em espiral, né, em espiral,
E eu estava descendo e ele veio de lá com aquela turma de segurança e tudo. E eu estava no cantinho da parede e eu desci a espiral todinha, acho que nos 3 andares, ele colado aqui, né? Só que não tinha celular para fazer selfie. Não pegou uma maldade, não? Não Ficou com casca grossa? O cinegrafista estava lá embaixo, tinha descido na frente, não tinha como dar o equipamento, não tinha cabo, eu estava só com o microfone na mão. E não tive nem como registrar em fotos. Ele desceu aqui, ó. O ombro dele esquerdo colado nesse aqui, ó. Tá registrada na história, na memória, né? Em uma semana lá, eu troquei de hotel 3 vezes por medida de segurança. Meu Deus. O último hotel que eu fiquei era um navio de guerra deles, onde eles dizem que ele se escondia lá, que ele se hospedava lá quando precisava. E o seu Khaled de boa lá? O seu Khaled ficou num outro hotel, acho que ele ficou. O seu Khaled falava árabe, obviamente, sim, ele era sim. sírio, né? Então tinha mais facilidade. Eu estava no hotel, na beira da praia, no Mediterrâneo, de repente, no segundo dia, chegou um monte de cara, trocava, correndo, papai, só tiraram as bolsas do quarto e levaram a gente para um outro hotel. Aí ficamos lá no outro hotel mais 2 dias, aí no 4º dia, 5º, de novo aquela confusão. Eles são meio brutos assim, tudo é questão de segurança. Eu digo, meu Deus do céu, aí vamos para um outro hotel. Aí levaram a gente para o navio. Foi onde a gente ficou até o final da semana nesse navio. Vocês passaram uma semana na Líbia? Uma semana na Líbia. Jesus. Recomendado para não falar o nome do Gaddafi no meio da rua, porque tinha muita gente que era agente do governo e se eles ouvissem a palavra Gaddafi, a tendência era eles levarem para interrogatório. E muita gente falava brasileiro, falava português lá. O Gaddafi falava 7 idiomas, fluentemente. O Muammar al-Gaddafi falava 7 idiomas fluentemente. Não, mas eu tô chocada de muita gente falar português. Muita gente. Os garçons do restaurante falavam português, italiano, francês, alemão, inglês, gente, árabe, loucura, falava né? o diabo. Entendeu? Então, assim, foi uma semana interessante, porque a gente cheio de cuidado e tal. A gente estava num supermercado comprando pilha. E aí o rapaz da embaixada que a gente tinha conhecido passou por nós no supermercado e viu a gente conversando e disse, olha, não pronunciem o nome dele, vocês conversando aí pelos corredores. Porque tinham as mulheres que eram da guarda pessoal do Gaddafi, andavam tudo armadas de metralhadora, pistola, granada, bazuca, o diabo a 4. E elas andavam por tudo que é lugar. Aí disse, se ouvirem vocês falar o nome dele, e como o rapaz ouviu, ele estava no supermercado, vocês vão ter problema. Aí nós inventamos um apelido, se não me engano, era Zezinho, que a gente falava, Zezinho, qualquer coisa, Zezinho vai estar lá, não sei o quê. Então, assim, lá era um negócio do outro mundo, né? Do outro mundo. Eu tenho fotos de lá até hoje. Bom, mas eu acho que essa foi a matéria mais arriscada da tua vida, né? Mais até do que Chapuri. Chapuri, monomotor, época de chuva, Chapuri, toda aquela comoção também não era nada. O risco em Chapuri foi convencer o piloto a decolar um avião de Chapuri para me levar até Rio Branco para me entregar a fita no avião da VASP. Tava chovendo e ventando. E o cara disse que não ia decolar. Eu digo, você não pode não decolar, você tem que decolar. Mas tá chovendo, mas meu amigo, você tá louco, se não for decolar, eu vou decolar esse avião na marra, vou me atirar lá no aeroporto de Rio Branco. Aí o cara decolou o avião, a gente foi batendo asa, até que posamos em Rio Branco. Quando a gente posou em Rio Branco, o avião da VASP estava começando a taxiar. Nós conseguimos fazer o avião da VASP parar, abrir a porta e eu entreguei as fitas para eles trazerem para Manaus. Gente... Mas você tem muita história, mas muita história. O que mais, assim, para terminar isso aqui, que marcou demais a tua carreira profissional? A primeira vez que eu fui fazer o Festival de Parintins. Olha! A primeira reportagem de vídeo exibida no Brasil sobre Parintins fui eu que fiz. Gente, essa lenda vai estar... 84 também. Essa lenda vai estar todos os dias... ao meio-dia... Tu quer que eu te diga qual foi o dia que foi exibida essa reportagem? Diga. Eu vou te dizer, foi no dia 30 de junho de 1984, um sábado. O festival era 28, 29 e 30. 28 na quinta, 29 na sexta, 30 no sábado. Eu fiz a matéria por causa que tinha que mandar para Manaus tinha que mandar para o Rio para editar, para tiver as fitas. Sim. Eu fiz a matéria no primeiro dia de festival, que era no meio da rua ainda, na quinta-feira. Na sexta de madrugada, mandei a fita para Manaus. Manaus mandou a fita para a Globo, que pegou lá no sábado de manhã no aeroporto do Galeão, se eu não me engano. E aí editaram para o jornal Hoje de sábado.
E eu fiz... Tinha uma coluna de cultura. E eu fiz Parintins inteira esperar o Jornal Hoje de sábado, que ia sair a primeira reportagem do Festival de Parintins na TV Globo, no Brasil de TV. Aí, presta atenção, não saiu a reportagem no Jornal Hoje. Quase uma... Não deu tempo. Eu sempre fui um cara tranquilo, de cabeça para crises. Foi a única vez na minha vida que eu tive na beira de ficar depressivo. Fui para dentro do hotel, me tranquei. Hotel Avenida, me tranquei lá. Porque a pressão, a cidade inteira... Não, me tranquei de vergonha no quarto do hotel. Só saí de lá tipo 7 horas da noite, um pouquinho antes do jornal local, segunda edição, que era antes do Jornal Nacional. E fui lá para a recepção do hotel ver a TV lá, ver se eu via o Jornal Nacional. Não saiu, muito puto da vida, né? A Globo derrubou minha matéria. Quando eu vejo Fernando Vanucci apresentando o Jornal Nacional de sábado, na Escalada, em Paratins, ainda falou, o Festival Folclórico, depois do intervalo. Foi ele que chamou a matéria e eu entrei no Jornal Nacional. No jornal e eu entrei no sábado, e eu não entrei no Jornal Hoje, mas entrei no Jornal Nacional. Aí Parintins inteira viu a matéria. É porque não deu tempo, realmente, provavelmente. Dia 30 de junho de 1984, no Jornal Nacional, apresentado pelo Fernando Vanucci, lá estava o seu amigo aqui com a matéria. Primeira reportagem da história do Festival de Parintins em TV em rede nacional. Gente, esse homem fez história, continua fazendo história, tá aqui na Rede Diária de Comunicação para comandar um programa que diz ele que agora vai ser de 1h30. Eu tenho certeza que vai ser a tarde toda. Mas agradeço demais a sua presença e todo mundo assistindo ao programa do meio-dia com essa lenda, Jefferson Coronel. Um beijo, obrigado, Tissa. Um beijo, muito obrigada e até o próximo programa.